renovados. Nós estamos meditando nessa série e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Espírito Santo me trouxe ao coração. No livro dos Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A gente está lendo a Bíblia nesse ano juntos e estamos fazendo uma leitura diferente da do ano passado. Estamos fazendo uma leitura quase que numa ordem, não é a ordem cronológica, mas é a ordem de um programa de livros que tem, e começamos pelo Gênesis, né? Então, Gênesis capítulo 39, dos versos 19 ao 23, eu quero compartilhar essa reflexão da palavra com vocês, naquilo que o Espírito Santo me inspira a falar hoje à noite. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, que lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Amém. José não é um exemplo de alguém que foi renovado, mas José, pelo contrário, é o exemplo de alguém que não se deixou envelhecer. Muito melhor do que as pessoas que viveram renovos na história, é o exemplo de José, que não se deixa envelhecer, enrijecer-se, paralisar, viver uma atrofia da alma, do espírito, do coração. Esse homem, dessa história que a gente conhece, tão louca, essa história de conspiração, traições, sonhos, Deus dando a ele visões do que haveria de fazer, e ele sofrendo tanto efeitos negativos por causa do propósito de Deus. Não precisa, não é achado por Deus jogado numa célula, num canto de uma cela, e nem num quarto de escravos na casa do seu senhor, para Deus dizer: ei José, levanta, lembra do sonho. Não. José é o exemplo perfeito do cristão que vive com uma chama acesa no coração e sonda todos os dias essa chama, para que essa chama jamais se apague. Vocês sabem que Deus deu aos levitas uma ordem na antiga aliança, que lá em Jerusalém, quando eles construíram, antes de Salomão construir o templo, Deus mandou e deu a Moisés o modelo de uma tenda. E a tenda era aquilo que futuramente se transformou num templo. O que era de tecido, de lona, de tecido, paredes e teto, que eles armavam e desarmavam por 40 anos pelo deserto, e mais alguns anos dentro da própria nação de Israel. Quando Salomão é rei, Davi já tinha intentado isso. Davi quer construir um templo para Deus. Esse templo não era um templo como esse, em que as pessoas entravam, se assentavam e ouviam uma palavra. Esse era um templo que sempre estava vazio. E só quem entrava lá eram sacerdotes e levitas para fazer serviços no templo. Dentro do templo tinha um candelabro com 7 castiçais que ficavam acesos
ininterruptamente durante toda a vida, desde que eles construíram até o dia que foi destruído pelos inimigos do povo de Deus. Então eles precisavam entrar para repor o óleo naqueles castiçais e mantê-lo aceso, aquelas lâmpadas. Além dos serviços, o sumo sacerdote entrava de vez em quando dentro do templo e ia num lugar que era uma espécie de espaço como esse, e era dividido por uma grande cortina, por um grande véu, e esse véu dividia o lugar santo, que era o átrio do templo, para o lugar santíssimo. E por trás do véu, eles tinham colocado a arca da aliança, uma arca que Deus tinha mandado construir e fazer e revestir de ouro, colocar 2 querubins na tampa da arca, um de frente para o outro, e dentro da arca eles colocaram as tábuas escritas por Moisés dos 10 mandamentos, a vara de Arão que havia florescido num desafio que Arão e Deus tinha proposto diante do povo, e uma porção do maná que caía sobre a terra durante todo o período em que Israel esteve no deserto. Mas para o lado de fora desse tabernáculo, dessa tenda ou tabernáculo, e futuramente do templo, Deus tinha mandado eles levantarem um altar. E nesse altar era uma espécie de uma grande churrasqueira. E esse altar também tinha que ter fogo o tempo todo sem se apagar. E esse fogo, Deus ordena e diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo representa a nossa vida espiritual, que foi um dia acesa por Deus e que precisa constantemente queimar. Mas para queimar constantemente, eles tinham que fazer 2 coisas. Quem faz churrasco aqui sabe muito bem disso. Quando você faz um churrasco lá, o Motoca, daquele outro dia, Motoca esses dias fez 25 anos de casado. Imagina, fez um churrascão lá foi bom. O pena que eu tive pouco tempo de ficar. Mas quando você faz aquele churrascão bom na churrasqueira, com carvão ou lenha, e aquela lenha vai terminando de queimar, você precisa remover aquelas cinzas, porque a cinza, ela prejudica o novo carvão que é colocado, a nova lenha que é colocada no lugar em que você está assando ali. Então, as 2 coisas que eles precisavam fazer para o fogo ficar permanentemente acesa era remover as cinzas do que já tinha queimado, e eles precisavam reabastecer a lenha. E remover as cinzas, naquela época, para a nossa vida espiritual hoje, já que o altar representa o nosso coração, um lugar onde sacrifícios para Deus são entregues todos os dias, o teu coração, a tua vida, você sacrifica a Deus todos os dias. Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, versículo 1, ele escreve nessa carta aos Romanos sobre esse tipo de sacrifício. Vou ler, não estava no script, mas vou ler. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está falando sobre o coração, ele não está falando sobre o dia do culto, o dia da celebração. Ele está falando que nós somos altares ambulantes. Onde você vai, na sua forma de viver, você tem que estar oferecendo sacrifício santo, vivo, como é que é? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não pode ser nada morto, nada do que você viveu ontem. A sua fé tem que ser viva todos os dias, tem que ser santo,
não pode ser qualquer coisa, não pode ser meia boca, não pode ser uma parte, uma porção, tem que ser íntegro, santo, e tem que ser agradável. Esse é o sacrifício, esse é o culto que Deus recebe. Deus recebe esse culto aqui que a gente está fazendo? Recebe. Mas Deus quer que você viva em culto. A nossa vida, Deus nos chamou e nos criou para que a nossa vida seja um culto sem pausa, sem parar. Por isso que Paulo diz, quer vocês comam, quer vocês bebam. E Paulo podia emendar, seja no Olive Garden, seja no espetinho da esquina, no food truck aqui do mexicano. Quer comam, quer bebam, façam tudo para glória de Deus. É um culto. E esse altar que Deus tinha mandado Moisés fazer na antiga aliança, ele precisava estar aceso. Assim é o teu coração. Assim a nossa vida tem que estar aceso constantemente, para que sacrifício vivo, santo e agradável seja colocado e Deus receba. Então não adianta também você ter o sacrifício vivo, santo e agradável se não tiver fogo. O fogo é essa fé viva, essa presença do Espírito Santo que a gente está todo dia percebendo. E quando você não está percebendo, você está pedindo, Deus, cadê? Cadê a presença? Cadê esse fogo do Espírito? Cadê essa presença do Espírito Santo? A gente tem, isso é manter aceso o altar todos os dias. E essa cinza, que são as impurezas, a gente precisa remover e colocar lenha nova. E colocar de novo a palavra de Deus viva, que vai fazendo com que o fogo esteja constantemente aceso. Então eu disse para vocês que José é um exemplo de alguém que não precisa do renovo, porque José é novo todo o tempo. A chama no altar de José nunca se apagou. E eu não sei se Deus fez assim, e quis assim na vida de José, e deu a ele uma graça para viver isso, porque Deus quisesse e queria que José fosse considerado a maior tipologia humana de Jesus na história bíblica. Se você pegar personagens bíblicos, muitas pessoas foram e tiveram em algum momento da vida tipo de Jesus. Davi é um tipo de Cristo. Em algum momento da sua vida, sofrimentos que ele vive. Existem orações que Davi fez pensando nele, que foi cumprida em Cristo. Existem situações que Davi viveu, falando de si, que foi espelhada em Jesus. E você vê a vida de Jesus e o que Davi estava falando, é a mesma coisa. E inclusive citado na Nova Aliança. Mas José, a começar pelo nome, Yoshua, é o mesmo nome para José e para Jesus. Já começa a ser um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. E a segunda coisa que faz com que José seja um tipo de Jesus, além do nome, é que ele era amado pelo pai. José, o texto diz que o pai o amava mais do que todos os outros irmãos. Ele era amado do coração de Jacó. Jesus é o amado do pai. José, a exemplo de Jesus, foi enviado aos irmãos, para cuidar dos irmãos, pelo pai. E Jesus é enviado pelo pai, para quê? Para cuidar da gente. José foi rejeitado e odiado por esses próprios irmãos que ele foi enviado para cuidar. E Jesus, a mesma coisa. João escreve, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi valorizado 10 mais. Foi vendido por 30 moedas de prata. José foi humilhado injustamente.
ao ser preso por acusação de adultério. E Jesus foi humilhado também, sendo condenado, embora não tivesse cometido crime e pecado. Injustamente, Jesus também é condenado. Não existe na biografia de José um erro que possa ser identificado nele. E talvez, para que ele fosse tipo do Cristo, que também, segundo o escritor aos Hebreus, nenhuma palavra, ou Pedro que fala, que na sua boca não foi achado engano. Jesus não cometeu pecado algum. E José também era uma pessoa exemplar, embora ele carregasse a natureza pecaminosa. José foi exaltado após o sofrimento, e Jesus também foi exaltado depois de ter morrido e sofrido. José foi o salvador da humanidade do seu tempo. Não só o Egito, mas pessoas afluíram de outros lugares e regiões para comprar comida no Egito, que José tinha traçado o plano de armazenar e vender depois para as nações vizinhas. E Jesus veio do céu para salvar toda a humanidade. José foi reconhecido pelos irmãos após a exaltação. Os irmãos o reconheceram, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, que um dia os judeus vão reconhecer aquele que eles crucificaram e condenaram e rejeitado, tendo vindo de Deus. José, por último, foi aquele quem oferece perdão aos seus algozes, aos que lhe feriram. E quando Jesus estava na cruz, no ápice do seu sofrimento, ele olha para aquele que os fere e diz: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. José é esse tipo de pessoa. Mas existem, quando a gente olha para a história de José, sim, embora ele não tenha sido entregue a elas, quando a gente olha para a história e vida de José, existem circunstâncias que promovem envelhecimento na nossa vida, na nossa mentalidade, na nossa alma, no nosso coração, na nossa forma de servir a Deus. A primeira delas, que aconteceu com José e acontece conosco, é a confiança em quem deveria te proteger, mas te deixa morrer. E esses são os símbolos dos irmãos mais velhos. Vocês se lembram que os irmãos mais velhos de José foram quem? Em primeiro momento, jogaram ele numa cova para ele morrer, iriam matá-lo. E aí um dos irmãos disse, e não disse por amor a José, disse por medo de Deus castigá-los. Ele disse: não podemos fazer isso. Deus vai requerer de nós o sangue do nosso irmão, vamos vendê-lo. E eles venderam. Então, na nossa vida, a gente pode sim atrofiar-se, envelhecer, precisar de renovo, quando a gente não tem resposta de quem a gente confiava que deveria nos proteger. Quando você deveria ser protegido, ou esperava ser protegido por alguém, e não é, pelo contrário, quem deveria te proteger te abandona ou facilita problemas na sua vida, você corre risco de atrofiar-se e precisar de renovo. A segunda coisa que promove envelhecimento à nossa vida, à nossa mente e coração, é quando a gente confia nos que, mesmo recebendo o nosso melhor, te oferecem o pior. E essa é a casa do Potifar. José é um escravo lá. Ele faz tudo naquela casa. E faz tudo para o bem daquele homem e daquela mulher. E mesmo ele fazendo tudo para o bem deles, quando era a hora dessa mulher, no mínimo,
trazer para ele algo que não trouxesse prejuízo e dano a essa mulher danosamente, impõe sobre José um crime, imputa sobre ele um crime, o faz criminoso. E eu fico imaginando esse homem, dizendo: eu fiz tanto bem para esse casal, não é possível que o bem que eu fiz para eles seja retribuído por tanto mal. E uma terceira coisa que faz a gente envelhecer para viver renovo é quando a gente, confiando no chamado de Deus, que nem sempre oferece sinais de que valeu a recompensa, de que valeu a pena obedecer o chamado, a gente se deixa envelhecer. Porque José está na cadeia, e lá na cadeia ele tem o copeiro e o padeiro têm sonhos, e vão trazer os sonhos para ele. O que ele faz? Ele dá a interpretação dos sonhos. E agora ele não é mais um homem visto de forma comum. Esses homens saem, o padeiro morre, mas o copeiro vive, e ele é chefe dos copeiros. Então José esperava ser, no mínimo, lembrado. No mínimo, lembrado por aquilo que ele tinha feito de bom, no chamado, exercendo o chamado de Deus na vida dele. Porque qual que é o chamado de Deus na vida de José até então? José é um especialista em sonho, tanto em sonhar como em interpretar sonhos. Então ele está dizendo assim: eu estou exercendo o meu chamado e parece que não vem resposta favorável de Deus para o chamado que eu estou exercendo. Já aconteceu isso com você? Você está fazendo tudo certinho e parece que as marés que estão vindo contra você não correspondem ao certinho, o tanto certo que você está fazendo e vivendo. Pelo contrário, às vezes na nossa vida espiritual, quanto mais alinhado a gente está a Deus, mais pressão, mais perseguição, mais angústia, mais problema, mais açoite, mais calúnia, mais acusação, mais provação. Não parece? E você diz assim: mas meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou exercendo o ministério, o chamado que Deus me deu, por que a resposta não é diferente? José também poderia pensar assim. José, inclusive, poderia dizer assim, quando chamaram ele lá, de novo, porque 2 anos se passam, o texto diz que depois de 2 anos, capítulo 41, o primeiro verso do capítulo 41 diz assim: depois de 2 anos que José tinha trazido a revelação para o copeiro e para o padeiro, Deus deu um sonho para Faraó, e Faraó ficou perturbado, sem saber o que significava o sonho. E quando o copeiro vê que o Faraó está perturbado, ele diz: Faraó, dos meus pecados lembro eu, quando eu estava na prisão, porque tu me mandaste para a prisão por conta de um erro que eu cometi. Antes de eu voltar para o palácio, eu tive um sonho, e tinha um homem lá, um hebreu, que revelou e deu a interpretação do meu sonho, e também com o padeiro, e o que ele disse aconteceu. E o faraó mandou chamar José. E eu imagino que imagina se José é um homem que não está vivendo debaixo dessa renovação sempre. E chega a ordem lá: ô José, o faraó está te chamando. Para quê? Porque ele tem um sonho, você precisa interpretar. Ele ia dizer: quer saber? Eu enterrei meu chamado, esse negócio de sonhar não dá certo. Eu sonhei lá atrás, me venderam. Esse sonho que eu tive não só me causou ser vendido, como me causou ser prisioneiro. E quando eu insisti em revelar sonho dos outros, em continuar cumprindo o meu chamado que Deus me deu, olha o que aconteceu: me esqueceram. Então, cumprir o chamado
causou-me dores, causou-me problema na família, divisão lá na família, não me compreendem, não me compreenderam, me venderam, causou-me problema na casa do meu patrão, do homem a quem eu era escravo, por causa de Deus, de eu guardar em Deus os princípios de Deus. Então por que é que eu vou? Por que é que eu vou continuar cumprindo chamado? Eu não quero saber de chamado. Esse chamado só está me trazendo problema. José poderia pensar assim. Quantos de nós não começamos na vida fazendo as coisas para Deus, sendo chamados para Deus, e aí começa a vida aqui, problema daqui, problema dali, perseguição de cá, de lá, e você fala, não, estou fora. Fica vocês aí com esse problema, esse negócio de ser crente, esse negócio de servir, esse negócio de fazer a obra de Deus, esse negócio de ser, estou fora. Imagina se José também faz. Ele podia dizer, não, fala para o faraó, desculpa. Perdi a sintonia, a conexão. Já pensou se ele chega lá no faraó, só com esses sentimentos humanos? Ele ia chegar e falar, faraó, é o seguinte, eu até tinha, mas sabe, esse Deus aí me abandonou, eu estou fora. Não, faraó, que isso? Esse negócio de ter comunhão com Deus e ficar 2 anos preso, isso aí não cabe não, estou fora. Esse negócio de fazer a obra de Deus e não ser assistido por Deus na segunda-feira, porque eu vim no culto no sábado e na segunda-feira não ter resposta, estou fora. José podia pensar isso. Mas José vive diferente. E sabe por que José vive diferente? Porque alguns testes que acontecem na vida dele, eu anotei alguns testes da vida de José, a qual ele foi submetido, que quando vencidos, eles respondem o fato do porquê que esse homem não envelhece, não atrofia. Eu anotei eles. Testes submetidos que, se vencidos, redundarão num viver renovado. Número 1. O teste do não nos apropriarmos do que não é para nós. Sabe por que José não envelhece, não atrofia? Porque José entende que existem coisas que pode até estar diante dele como oportunidade. Mas não significa que porque está diante dele, que foi Deus querendo que ele fizesse e vivesse isso. E essa lição aqui está no dia em que José foge de se deitar com a mulher do Potifar. Agora, enquanto eu estava lendo o texto, o Espírito Santo me fala, não foi sobre o adultério, mas foi sobre o fato dele não viver o que Deus não tinha para ele. Sabe por quê? Olha o verso 9 de Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39, 9. Ninguém desta casa está acima de mim. É José que está falando para a mulher. Ele, o Potifar, nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Esse pecar contra Deus para José não diz respeito a um adultério apenas. É muito mais sério, é muito pior. O maior pecado que José podia cometer não era um adultério. O maior pecado que José poderia cometer era se apropriar do que Deus não tinha para ele. Era viver fora do propósito divino. E deixa eu dizer para você, toda vez
que a gente faz isso, que a gente se apropria do que Deus não tem para nós, nesse dia a gente precisa de um renovo. Nesse dia a gente se complicou todo. Então tem muitos de nós que podem bater no peito e dizer assim: adultério, eu nunca. Mas quantas foram as oportunidades que não era propósito de Deus para a gente, e a gente abraçou, vestiu e disse: é meu, eu quero. Mas por quê? Não era uma balada, não era o se embriagar, não era o se prostituir, não era um grande crime, não era roubar. Não é sobre roubar, não é sobre cometer ou não um grande crime. O grande pecado de Jonas foi deixar de pregar quando Deus mandou ele pregar. O grande erro do rei que Deus rejeitou, o rei Saul, foi não esperar, não ter paciência para esperar o sacerdote que Deus havia ungido chegar e abençoar aquela cerimônia para que eles seguissem vitoriosamente e triunfantes como Deus tinha estabelecido. Foi ele achar que porque ele era rei, agora ele não precisava mais das referências que Deus tinha estabelecido na terra. Você entende? Que o grande problema da nossa vida não está ligado à ação que a gente faz, mas ao que esta ação está ligada, o que ela corresponde. Eu posso cometer um grande pecado diante de Deus, fazendo a obra de Deus. Eu posso, na condição de pastor, sair totalmente da vontade de Deus, do plano de Deus, fazendo uma coisa que todo mundo olha e diz assim: que bonito, natural um pastor fazer, está tudo certo. Imagina se eu pego e vou olhar o americano gosta muito de estatística. Deixa eu ver nas estatísticas onde é que tem mais imigrante nos Estados Unidos para a gente estabelecer a próxima igreja. Ou o lugar onde eu vou concentrar as nossas forças. Se eu fosse viver atrás de estatística, eu não estaria em Sarasota. Eu não estaria em Port Charlotte. Quando eu venho para os Estados Unidos para a missão, eu não vim para Sarasota, eu vim para Port Charlotte, uma cidade que tinha menos de 100 brasileiros. Quando cheguei lá, eu quase pirei. E eu fico dizendo: Deus, o que é que o Senhor tem comigo nesse lugar? Não é possível. E o maior pecado que eu podia cometer era eu dizer para Ana: pega as coisas, nós estamos indo para outro lugar. Para onde? Não sei, vou para um lugar que vai dar certo, mas aqui eu não vou ficar. E não só eu tive essa impressão, como quando eu chego na igreja, algumas semanas depois que eu estava naquela igreja, tinha pouco mais de 20 pessoas, a pessoa que me auxiliava naquele projeto, chegou para mim e disse assim: eu não entendo por que te mandaram para cá. Olha o ânimo que você recebe. Eu não sei o que você veio fazer aqui. E ele não falou com mal, ele não falou para me prejudicar. Ele falou sinceramente, ele quis dizer o seguinte: cara, esse lugar aqui não tem o porquê uma igreja do Brasil mandar um missionário integral, pagar integralmente para uma família missionária ficar aqui, uma cidade com menos de 100 brasileiros. Não tem o porquê. Era isso que ele estava querendo dizer. Agora imagina se eu falar: você tem razão. Você tem razão, não tem mesmo, por que não? Eu vou para as estatísticas, deixa eu ver onde tem gente. Onde é que tem gente? No Brasil, não devia nunca ter saído de lá. Mas a gente não faz a obra por causa de gente. A gente não faz a obra de Deus por causa de número. A gente não faz a obra de Deus por causa de recurso financeiro. A gente não faz a obra de Deus por causa Não, a gente faz a obra de Deus porque Deus nos chamou para fazer. E a gente dá fruto onde Deus colocou, onde Deus plantou a gente. E pode ser que no futuro eu seja movido por Deus para qualquer outro lugar, seja desse país ou outra nação. Pode acontecer.
Mas o dia que acontecer, eu quero que fique claro, que Deus deixe claro para toda a igreja, que essa é a vontade de Deus. Então, às vezes a gente fica preocupado, muito preocupado com os pecados que são facilmente condenados pela sociedade e se esquece que qualquer deslize da vontade, do propósito de Deus, aí é que está o problema. José está dizendo para a mulher: como eu então poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Não é contra o Potifar que José está com medo. José não está com medo do Potifar. José não está vendo a questão aqui com Potifar. José está com a honra de José aqui é Deus. Não se aproprie do que Deus não tem para você, para que você não atrofie, para que você não se perca, para que você não envelheça, para que a chama do Espírito não se apague do seu coração. Tome cuidado. Tome cuidado nos passos que você dá, nas decisões que você toma, nas alianças que você faz. Tome cuidado para não se apropriar do que não é para a tua vida. Vocês se lembram de quando Israel entrou em Canaã e o Acã, que é um homem que faz parte do grupo dos israelitas, pega um objeto de ouro, uma cunha de ouro, e esconde na sua tenda. Quanto prejuízo aquele homem trouxe para Israel, para a família dele, para a vida dele, porque se apropriou do que Deus não tinha para ele. Toma cuidado. Não é toda fama, não é todo sucesso, não é todo dinheiro, não é toda grande oportunidade que vai aparecer para você que foi Deus. Que foi Deus quem preparou. Toma cuidado. Quando a gente olha para a Bíblia, os verdadeiros homens de Deus, servos de Deus na palavra, são triunfantes? São, mas não por aquilo que as facilitações lhes promovem. Mas são triunfantes por causa do que a gente vê que está acontecendo na vida do José. Deus era com José, Deus estava com José, Deus é com você, e é isso que te faz de você um triunfante nessa vida. Segunda coisa que acontece, segundo teste no qual José é submetido, que passando nele faz com que ele não precise de renovo, é o teste de saber quem e para o que a gente é. Identidade e propósito. José sabia quem era. José sabia para quem é que ele vivia. O que nos mantém renovados é quando a gente sabe exatamente isso, quando a gente sabe claramente qual é a nossa identidade e qual é o nosso propósito. Se soubermos quem somos e firmarmos nesse propósito de quem nós somos, não haverá lugar para envelhecimento, para atrofia, para paralisação, para nada na nossa vida. Quando o faraó manda chamar José, o que ele diz? Eu vou lá. Mas José, você não está magoado com Deus? Que magoado que nada. Eu sei quem eu sou, eu sei para quem que eu fui chamado. Sabe? Quando você sabe para quem você é, quem você é e para o que você foi chamado, não tem ninguém que te tire da presença de Deus, não tem nada que te entristeça, que te faça paralisar, que te faça... Não tem nada. O fogo está em você e pode estar todo mundo do seu lado desanimado dentro de você. Existe um ânimo sobrenatural do Espírito. Sabe por quê? Por causa da tua identidade e do teu propósito. Então firme-se na sua identidade e no seu propósito. Nós somos servos do Deus Altíssimo. O propósito de Deus conosco é fazer o que Ele fez com José. Porque a glória de José não é o pai se dobrar, os irmãos se dobrarem, se curvarem diante dele, como aconteceu e que Deus mostrou. A glória de José é fazer com que vidas fossem preservadas, salvas,
Esse homem, a glória de José não é ser governador do Egito, não é isso. A glória da vida de José é preservar pessoas que morreriam de fome, e ele lhes garante pão. A bênção da vida de José não foi ser o segundo homem do maior império da época, não foi. A maior glória que você vai experimentar não é uma cadeira, não é uma posição, mas é você saber que você faz parte do plano de Deus para a redenção do mundo. E esse mundo pode ser o teu vizinho, o teu melhor amigo, um parente, pode ser alguém que está bem perto de você, pode ser simplesmente alguém assim. José poderia ter, durante a prisão, desenvolvido um desejo de não fazer mais nada para Deus. Após tantos sonhos, haviam tantas decepções acumuladas, após os teus tantos sonhos não acontecidos, ou redundados em frustração, como é que está o seu coração? O de José não estava mais no sonho, agora estava nas revelações. Quem está mantendo a chama acesa do altar, tem uma hora que já até para de sonhar. Ele está lidando agora só com as revelações, ele está vendo. E é essa dimensão de Deus para a gente. Você não veio aqui hoje para eu dizer para você, comece a sonhar, ouse a sonhar. Não, a palavra de Deus para você hoje não é sonhe, é interprete o que Deus está mostrando para você. Revelações de Deus estão acontecendo diante dos nossos olhos todos os dias. Havendo Deus falado aos antigos por meio dos profetas, agora nos falou pelo Filho, diz o escritor aos Hebreus. Jesus está sendo revelado todos os dias. A Leninha falou que a gente está 21 dias de jejum. Todos os dias a gente tem a oportunidade de ligar o telefone. Além do dia que a gente já passou com Deus, da manhã, do nosso devocional, a gente termina a noite ouvindo algo de Deus, clamando a Deus, orando a Deus. Não tem riqueza maior do que essa. E terceiro e último teste de José, pelo menos o que a gente está vendo, é o teste do perdão. Depois de tudo, ele estava com o coração, sabe como? Cheio de amor. Só se perdoa pelo amor. O perdão verdadeiro mesmo, só pelo amor, não tem outra. Não tem perdão porque eu trabalho para ele e aí eu tenho que... Não, você tolera a pessoa, entendeu? Até enquanto você estiver trabalhando. Na hora que você tiver a oportunidade de se livrar, você nunca mais quer ver a pessoa. A gente, às vezes, usa a tolerância para maquiar o que deveria ser o amor no perdão, ou perdão no amor. Então a gente vai nessa dimensão, tolerando. Vamos ver o coração de José, Gênesis capítulo 50, verso 19 até o 21. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Depois do quê? Depois de Jacó ter morrido e eles terem sepultado Jacó. Então ele disse assim: agora morreu o pai, agora esse cara, a única coisa que impedia ele de se vingar da gente era o nosso pai vivo. Agora ele não tem mais o pai, que era a referência de respeito. Agora ele vai matar, vai acabar com a gente. Então eles vão em José, e aí os irmãos vêm, se prostram e disseram assim: somos teus escravos. Eles disseram assim: vamos nos oferecer como escravo, que é melhor do que morrer. E como escravo ele vai aceitar. E não vai matar a gente, vai só escravizar. Tem alguém que te deve, que está aceitando só escravizar? E aí talvez você diga: bom, beleza, se é para ser escravo, tá bom. Se não for para ser escravo, eu mato. Mas se
você se submete a ser escravo, eu vou deixar ser vivo, mas vai ser meu escravo. Verso 19, José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Vocês acham que vocês vão ser meus escravos? Não. Eu serei tutor de vocês. Eu vou sustentar vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou, olha o segredo aqui, amavelmente. Sabe o que é falar amavelmente? Falar cheio de amor. Não deixe os problemas roubar a sua capacidade de amar abundantemente. Você sabe que o teste de estar renovado ou não vai passar pela prova do perdão e do amor. Você descobre se você é alguém renovado ou não na fé, na vida com Deus, se você ainda tiver facilmente com capacidade de perdoar e não dizendo: ah, não, já foram muitos anos de humilhação, já foram muitos anos de pisada na bola, agora está na hora de eu assumir um outro papel nessa vida. Não, como mocinho não mais, agora eu quero ser o vilão. Não. Nós não fomos chamados nem para ser os mocinhos, os indefesos e nem os vilões. Os vilões usam suas forças para se vingar. Os mocinhos estão abandonados de cuidado. Nós não estamos nessa categoria, nenhuma delas. Nós somos cuidados por Deus e nós abrimos mão da vingança em nome do amor, em nome da reconciliação. E eu quero cantar aquele refrão que a gente cantou aqui, da última música que a gente cantou, do início, com vocês. Porque eu creio que enquanto a gente está louvando e cantando isso, o Espírito Santo está renovando a nossa vida. Se no teu coração tiver cinzas, hoje é noite de você tirar as cinzas, deixar essa lenha da palavra entrar e tomar conta, e dizer: eu vou passar nos testes de alguém que, por passar nos testes, se mostrou que manteve-se renovado. Pode projetar, Alex. E assim, passando nos testes, a gente vai mantendo-se renovado na presença de Deus. Há um renovo do Espírito Santo, há uma graça do Espírito Santo aqui, há uma força do Espírito Santo que é manifestada neste lugar hoje, sobre você, sobre o teu coração, sobre a tua história, que te lembra de que as aflições desse tempo presente não são sinal de que você vai sucumbir e perecer, de que você está abandonado. E elas nem são também, disse Paulo, para comparar com a glória que há de ser revelada. A glória que há de ser revelada é incomparável às aflições do tempo presente. As aflições são muitas. Pode deixar do jeito que estava. As aflições são muitas. A glória é incomparável. Você crê nisso?